Janaína Fernandes e esse é o programa Falando de Energia, produzido pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Para acompanhar mais o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. E nesta primeira edição de 2022, vamos falar de um assunto que foi muito comentado em 2021, o marco da geração distribuída no país. Em janeiro desse ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que regulamenta a geração distribuída no Brasil. Mas agora, o que muda com essa legislação? Para responder todas essas nossas dúvidas, eu recebo aqui o Ricardo Lima, ele que é consultor do Instituto Clima e Sociedade, o coordenador do Fórum de Energias Renováveis de Roraima, Alexandre Renclay, e o dirigente da Revolusolar, Eduardo Ávila. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei que instituiu o marco da micro e mini geração de energia, que é a Lei 14.300/2022. Essas modalidades permitem a consumidores produzirem a própria energia que utilizam a partir de fontes renováveis. A gente abre essa conversa falando com o Ricardo Lima, ele que tem acompanhado todo esse processo e todas essas discussões em torno do marco legal da GD. Ricardo, a gente sabe que algumas regras valerão aí por algum período, né? Já que a gente vai passar por um período de transição. A lei traz uma estabilidade, porque a regulamentação da geração distribuída já estava prevista de ser atualizada pela ANEEL, mas o Congresso tomou, então, essa iniciativa. E isso dá uma estabilidade, na medida em que regulamenta alguns dos pontos que ainda eram nebulosos e permite e prevê períodos de transição. Quem já tem geração distribuída atualmente, né, ou que vai implantar nos próximos 12 meses, mantém os benefícios atuais até 2045. E depois um período de transição. Por que os benefícios atuais? Porque existe aí um incentivo à instalação de energia solar, onde o consumidor paga uma taxa mínima pelo uso. Estou falando do consumidor residencial, não dos projetos maiores. Essa diferença entre o custo efetivo e o custo que o consumidor paga é subsidiado pelos outros consumidores através da CDE. E isso pode criar uma bola de neve tarifária, né, que acaba impactando muito os consumidores. Então, o que essa lei estabeleceu foi um período de transição onde gradualmente esses subsídios serão retirados. E isso até faz algum sentido, porque o custo de instalação dos sistemas solares está cada vez menor. Tivemos uma relativa alta no ano passado por conta do dólar, mas a tendência é que esses custos sejam reduzidos. Então, vamos dizer, em termos de rentabilidade para a instalação, deve permanecer. Estabelece também alguns pontos importantes, como a determinação do benefício efetivo que a geração distribuída traz ao sistema. Então, a ANEEL deve calcular isso e esse benefício deve ser considerado, então, daqui para frente. Tem também pontos muito interessantes, como a possibilidade das distribuidoras adquirirem, através de chamada pública, os excedentes. Então, cada um de nós, consumidores, pode ser, na verdade, um gerador, né, e trazer esses benefícios ao sistema, né, fornecendo essa para a distribuidora. E um ponto que talvez o Eduardo até possa abordar com melhor propriedade, que é muito importante, que é o Programa de Energia Renovável Social. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu sei que nós tivemos aí com o Fórum uma grande briga para que os sistemas isolados tivessem nessa lei também um tratamento diferenciado, porque os sistemas isolados, a gente está falando do estado de Roraima, mas também de mais de 200 comunidades que são atendidas com geração diesel hoje, né, onde a energia solar ou a geração distribuída pode ter um grande benefício. Infelizmente, isso não entrou na lei, mas a luta continua, não, Alexandre? Ricardo, como eu já comentei, foi proposto um período de transição. No que implica essa proposição? A lei foi resultado de um grande acordo entre todas as partes, né? As associações de geração distribuída, as distribuidoras.
menos o consumidor, aquele que ele não foi chamado a sentar à mesa, né, nessa grande negociação. Mas tem muitos pontos que exigem ainda regulamentação, sem contar nos pontos que podem melhorar na lei, né. Eu tenho aí algumas restrições quanto ao planejamento energético ser feito pelo legislativo, não acho que isso cabe ao legislativo, mas ao executivo. No entanto, vários pontos precisam ainda de uma regulamentação mais aprofundada, né. Eu acho que o Eduardo pode aprofundar aí a questão da regulamentação do Programa de Energia Renovável Social, né, que está muito genérico, assim como a determinação dos benefícios, de que maneira que as distribuidoras podem adquirir esses excedentes, se os consumidores podem se juntar, né, vários consumidores residenciais para fazer uma oferta às distribuidoras, ou isso pode ser vendido no Mercado Livre. Então, vários pontos necessitarão nos próximos meses e talvez anos de regulamentação mais aprofundada. Assim como essa lacuna que eu mencionei, que é a questão do tratamento para os sistemas isolados. Bom, Ricardo, obrigada pelas informações. E a gente segue aqui com o nosso programa falando de um outro ponto dessa regulamentação. Em uma das nossas entrevistas, nós chegamos a questionar se essa lei ela atenderia todas as categorias. Por quê? Um dos pontos chaves da nova legislação é a criação do Programa de Energia Renovável Social, o PERS, destinado a financiar a instalação de geração fotovoltaica e outras fontes renováveis para consumidores de baixa renda. Olha, os recursos eles devem ter origem, né, do Programa de Eficiência Energética. Analisando o texto da lei, não há muitos detalhes com relação à execução do Programa de Energia Renovável Social. A partir disso, eu abro espaço para o Eduardo Ávila, ele que é dirigente da Revolusolar, para falar um pouco para a gente. Eduardo, esse modelo aprovado, ele consegue atender essa categoria? Bom dia, Reina. Ótima pergunta. É nessa direção de proposição que a Revolusolar vem trabalhando desde do final de 2019, quando a ANEEL propôs a primeira regulamentação recente para esse modelo. E vem sendo discutido isso ao longo dos últimos 2 anos. A proposta da Revolusolar era que o valor dos créditos de energia, dessa energia injetada na rede a partir da geração distribuída, tivesse um valor diferenciado com essa perspectiva socioterritorial. Então, que para pelo menos projetos que são em comunidades de baixa renda e vulneráveis, esse valor dos créditos se mantivesse no patamar atual, mais alto. Essa proposta nossa não foi acatada, não tem diferenciação em relação ao valor dos créditos para a população de baixa renda e para o resto da população, mas foi criado esse programa de energia renovável social na penúltima versão do texto. Não tinha originalmente no texto da lei. Negativo não é claro que não é negativo, tem um artigo falando da questão social, então, de alguma forma, você traz os olhos do setor para essa questão, mas é insuficiente na nossa visão. Como vocês comentaram, ainda é muito genérico. Ele traz ele diz que as fontes de financiamento vão ser do programa de energia, do programa de eficiência energética, que é um programa que tem suas limitações de valores também, e tem muitas amarras, muitas burocracias, o que pode acabar impedindo a efetiva destinação disso para quem mais precisa na ponta. E, como o Ricardo comentou também, não dá muitos detalhes de como é que isso vai ser feito. Então, fala que a ANEEL vai regulamentar isso depois da publicação da lei, mas até agora ainda não teve muita movimentação. A ANEEL não tem tanto conhecimento de aplicação de energia solar em territórios populares, nem as distribuidoras. Então, fica uma incógnita aí como é que vai ser essa regulamentação, se isso vai para a prática mesmo, porque do jeito que está, se a gente não se movimentar, se os atores do setor que têm essa perspectiva não se movimentarem, não vejo
parece mais um artigo para entrar ali para abafar um lado da discussão. Então, a gente vai ter que lutar para que isso se concretize. Tá? E teve mais um ponto que é interessante no texto final da lei, que é a ampliação das possibilidades para se formar geração compartilhada. O que é a geração compartilhada? Ela foi criada na última resolução da ANEEL, a 687, em 2015, permitindo que pessoas físicas ou jurídicas se juntassem para aproveitar dos benefícios da energia solar, da economia na conta de luz, de uma usina que é compartilhada entre eles. Então, isso permite, por exemplo, pessoas que moram em apartamentos ou que não têm um telhado bom, ou que não conseguem fazer um investimento, também se beneficiar dessa revolução solar, né? Só que, até agora, você só podia fazer isso através de cooperativas, se fossem pessoas físicas, e consórcios, se fossem pessoas jurídicas. Isso cria uma certa dificuldade de acesso, que é bastante burocrático, é bastante complexo esse processo de constituição. Na nova lei, é ampliada a possibilidade de geração compartilhada, além de consórcios cooperativas, mas, por exemplo, por qualquer condomínio civil voluntário ou outras formas de associação civil. Então, uma associação de moradores, por exemplo, uma associação de bairro, ou uma ONG, vai conseguir fazer isso. Então, eu vejo esse como um outro ponto positivo para a democratização da energia solar no Brasil. Mas é isso. Ainda tem muita luta, foi o primeiro passo, e agora entra um novo capítulo da história do setor, que vai completar agora 10 anos desde a primeira resolução, em 2012, e só entra uma segunda etapa, que a gente ainda vai ter que lutar para caramba para ver isso tudo se concretizar agora na prática. Eduardo, a partir, da aprovação dessa lei, ainda pode ser feito alguma coisa? Ou vocês estudam trabalhar em parceria, assim como vocês já vêm fazendo, em busca de melhorar essa proposição? A gente trabalhou muito ao longo do ano passado, que era quando tinha a janela aberta para a proposição de emendas. A gente propôs emenda na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, justamente com essa proposta da diferenciação socioterritorial para o valor dos créditos. Ela até entrou em votação em plenário nas casas, na Câmara, mas não entrou no texto final. E a janela que a gente tinha para propor alterações na lei era essa. Agora ela foi sancionada e o que entra de janela agora junto com a ANEEL e junto com as distribuidoras, no sentido da regulamentação da lei. Então, como é que ela vai ser botada em prática, como é que a ANEEL vai regulamentar, ou seja, vai dizer como é que são os detalhes da operacionalização disso, das responsabilidades da distribuidora e dos outros. Acho que é nesse campo que a gente tem que atuar agora esse ano, nos próximos meses. Eduardo, obrigada pelos esclarecimentos. Já trazendo para o contexto do nosso mercado, uma das apostas com a aprovação da legislação são mais investimentos aí, no setor de energia solar fotovoltaica ao longo de 2022. E para isso, foram feitas aí algumas liberações de linhas de crédito. Uma das que foram mais divulgadas nos últimos meses é com relação a uma da Caixa Econômica Federal. E para dar todos esses detalhes para a gente, eu converso com o coordenador do Fórum de Energias Renováveis de Roraima, Alexandre Renklein. Alexandre, fale para a gente, o setor aqui em Roraima está otimista? Tainan, a gente vê uma movimentação muito grande dos empresários do setor. 2022 é o ano para garantir a compensação integral. Então, acho que esse é um argumento poderoso junto aos consumidores, para que a semelhança daqueles consumidores que já fizeram o seu investimento, como foi o meu caso e do Ricardo, que os demais o façam e possam garantir os benefícios até 2045. Então, eu acredito que esse vai ser um grande ano para a geração distribuída em Roraima, na Amazônia e em todo o Brasil. O que está sendo levado em consideração neste momento? Uma movimentação muito grande das instituições financeiras, tanto públicas como privadas,
para oferecer novas linhas e linhas melhores, né? O próprio Banco da Amazônia, que já tinha um programa bastante interessante, o Energia Verde, está trabalhando na possibilidade, nós estamos esperançosos aí nesse sentido, de que haja um bônus ambiental para a geração distribuída. Porque, como sabemos, a Selic aumentou muito nesse último ano e meio. Então, aquele benefício que a gente tinha de taxa de juros de 4%, 4,5% para consumidores de uma renda menor, já não se consegue mais, evidentemente, por conta dessa elevação extraordinária que aconteceu na Selic nesse período. Mas, com esse bônus ambiental, a gente espera que haja uma boa compensação em relação a esse aumento da Selic. Então, o importante é ver os bancos proativos, como é o caso do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, mesmo de bancos privados como o Bradesco, o Santander, o BNDES também se movimentando, no sentido de melhorar as linhas, de oferecer benefícios. Mas a luta continua, né? Como disseram o Ricardo e o Eduardo, nós temos que continuar trabalhando junto às instituições financeiras para que esse movimento seja acelerado e aprofundado e realmente nós possamos ter linhas de crédito efetivamente acessíveis e com benefícios maiores para quem ganha menos, né? Eu acho que uma das maneiras de fazer emplacar a geração distribuída nas comunidades de baixa renda é realmente criar linhas que ofereçam condições vantajosas, condições favoráveis, com prazos de amortização mais longos, com taxas de juros menores, de tal maneira que, tanto quanto possível, a prestação caiba dentro da redução na conta de energia. Porque se isso acontecer, não vai ter aumento do endividamento, né? Essa é uma discussão que a gente sempre tem com os bancos, que eles fazem um cálculo em que o consumidor, quando ele busca um crédito, ele está se endividando mais, mas ninguém faz a subtração na redução da conta. Aquele montante, porque todo mundo tem que pagar a conta de energia, aquela redução que acontece na conta teria que ser descontada nesse cálculo do aumento do endividamento. E a gente espera que as linhas realmente possam evoluir dessa maneira, que a prestação caiba na redução da conta de energia. Agora, a gente acredita também que está na hora de criar fundos estaduais, fundos municipais, inclusive o Fórum está trabalhando agora em parceria com o Sebrae, que contratou uma consultoria especializada da empresa Bright Strategies, para que nós tenhamos proposições concretas de políticas públicas, tanto no nível municipal e estadual, e aí eu não me refiro apenas a Roraima, que possam ser levadas para toda a Amazônia, que possam efetivamente até trazer contribuições em outras regiões do país, no sentido de que esses fundos possam ser criados e aí a gente possa efetivamente estar oferecendo algo diferenciado, inclusive como subsídio, em especial para a baixa renda. O que é interessante também é que a gente está tratando de alguns assuntos aqui, mas existem também oportunidades para os empresários no setor. Tá? Então, a questão do empreendedorismo, né, especialmente em Roraima, na região norte, tem muitos outros modelos de negócio que podem ser aproveitados baseado nessa regulamentação. Tá? Então, a gente tem visto, por exemplo, o investimento feito por um grupo de empresas ou por um empresário, e você oferece para o consumidor a participação como um cotista dessa empresa, recebendo um desconto sobre a tarifa. Então, esse é um modelo de negócio que pode ser. Então, existe, e esse movimento que o Alexandre aponta é muito importante, do próprio consumidor, tá? Mas também existem grandes oportunidades para empresários, para empresas entrarem nesse segmento, se desenvolverem nesse segmento com novos modelos de negócio, muitos novos modelos de negócio surgindo, trazendo rentabilidade. Então, esse também pode ser um alavancador, e aí tratando não apenas das áreas urbanas, mas também da área rural, que também é muito importante no estado, a questão do bombeamento, tem uma série de questões em Roraima importantes, e também das comunidades isoladas, né?
Nós temos o Mais Luz para a Amazônia, que tem algumas distorções, ele poderia ser melhorado, o Fórum tem trabalhado para isso, mas o Mais Luz para a Amazônia poderia usar esses recursos também para essas comunidades de uma maneira menos burocratizada, como está sendo feito, como está, inclusive, com a participação dos componentes do Fórum que conhecem profundamente a região e as características e necessidades. Ricardo, Alexandre e Eduardo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. E é claro, a gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho e em breve a gente volta aí com mais informações. Eu deixo esse espaço aberto para vocês. Reforçar esse último ponto do Alexandre e do Ricardo. A gente tem agora uma lei, tem segurança jurídica, como o Ricardo falou, tem todas essas questões que a gente falou aqui, mas o pulo do gato, a chave para aumentar a energia solar no Brasil, a geração distribuída, principalmente na baixa renda, é o financiamento. São modelos de negócio, ou se a gente estiver falando de financiamento privado, né? Ou são políticas públicas, se a gente está falando de financiamento público, mas a limitante para a gente realmente democratizar é a questão do financiamento. Então, seja por fundos setoriais, fundos municipais, estaduais, ou novos modelos de negócio, ou novas linhas de crédito para fomentar esses novos modelos de negócio, a questão do financiamento é fundamental. Então, não basta lei, não basta a gente escrever no papel. Então, agora eu acho que a gente vai precisar, nos próximos meses, ter um trabalho em rede e em coalizão muito forte entre setor privado, setor público, sociedade civil organizada, para financiar e para operacionalizar projetos de geração distribuída para aqueles que mais precisam, que é a população de baixa renda do Brasil, né? Só assim que a coisa vai andar, com negócios novos, com políticas públicas novas. Essa passa a ser a nossa missão a partir de agora, além da regulamentação pela ANEEL, com essa perspectiva social da lei que foi aprovada. Eu acho que essa é a minha visão, é nesse sentido que a Revolução Solar vai estar trabalhando nos próximos meses, nos próximos anos. Espero que a gente faça isso em parceria com os atores que estão aqui, com os parceiros que estão aqui e com o pessoal que está escutando a gente também. Queria colocar 2 pontos. Energia solar significa a gente participar de um sistema de transição energética justa, ou seja, menos emissões, mas atendendo socialmente também. Por isso o termo justo. E o Fórum tem trabalhado nessa direção, né, da transição energética justa. Menos poluição através da geração a óleo, a diesel, com geração renovável. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também que eu queria reforçar é a necessidade de uma informação precisa para o consumidor e para o investidor. E eu acho que nisso o Fórum tem cumprido um papel fundamental. Mas, usando um termo que a gente já usou algumas vezes aqui, a luta continua. Essa questão da prestação da informação correta, né, sem, um termo tão comum também, sem fake news, sem distorcer, né, o que é bom e quais são os benefícios e quais são os custos envolvidos, né, é muito importante. E nisso eu queria parabenizar o Fórum aí pelo trabalho que tem sido feito. É sempre bom demais estar aqui com o Ricardo, com o Eduardo, com você, Rainan, debatendo esses temas com inteligência, com novas proposições, com provocações. Então, a gente sempre evolui, né? E ao final de um evento desse, além da gente estar compartilhando com o grande público ideias e informações, na verdade, a gente aprofunda os nossos pontos de vista e novos caminhos surgem que a gente possa estar trilhando mais adiante. Agora, como já foi dito algumas vezes, a luta continua em relação àquela emenda para beneficiar tanto as comunidades de baixa renda como os sistemas isolados e, inclusive, as comunidades de baixa renda nos sistemas isolados. Se não conseguimos no marco legal da GD, deveremos estar conseguindo em algum desses projetos de lei que estão em tramitação. Inclusive, o Instituto Clima e Sociedade fez um trabalho muito interessante de mapeamento de todos esses projetos de lei que estão tramitando, verificando aqueles que têm mais potencial
para ver se a gente inicia aí um processo de negociação para inserir essa nossa emenda, que vai garantir a compensação integral dos créditos, mesmo passando de 2022, se estendendo, como é o caso dos consumidores, digamos assim, antigos, até 2045, né? Por que isso se justifica isso? Exatamente pelo componente ambiental e pelo componente social, né? Afinal de contas, nós estamos aqui reduzindo emissões de gases do efeito estufa, como muito bem colocou o Ricardo, estamos proporcionando, portanto, uma aceleração dessa transição energética. Eu acho que a geração distribuída pode vir a ser uma das principais estratégias de baixo para cima, partindo da sociedade, partindo do consumidor, para que essa transição seja efetivamente acelerada. Por outro lado, realmente, você dando ênfase ao público de baixa renda, você pode, no futuro, até estar substituindo a tarifa social. Já existem alguns estudos, por exemplo, da Getúlio Vargas, que demonstram claramente que se você oferecer a GD, a geração distribuída, para a comunidade de baixa renda, você pode ter uma estratégia melhor e economicamente, inclusive, mais viável, inclusive para o erário, em relação ao desembolso que hoje tem com a tarifa social. E, finalmente, à medida que você investe na GD, nos sistemas isolados, você reduz a conta CCC para os consumidores do sistema interligado, uma conta de 10 bilhões de reais para pagar energia suja na Amazônia. Então, é um contrassenso absoluto. Então, você tem um subsídio muito grande e sujo, que você vai substituir por um subsídio menor e limpo. Então, continuamos trabalhando em prol desse PL. Entretanto, enquanto isso, vamos trabalhar para que, dentro do marco legal aprovado, nós possamos, principalmente com financiamento, com fundos e também com fundo de aval, esse é um outro ponto importante, para efeito de assegurar as garantias. Vamos trabalhar também na direção dos fundos de aval, como é o fundo de aval que o Sebrae oferece para as empresas. A gente quer pensar um fundo de aval também para os consumidores, de tal maneira que, com uma série de políticas públicas, de instrumentos de mercado, como muito bem mencionaram o Ricardo e o Eduardo, a gente possa atuar sistemicamente, abrindo diversas frentes para que a geração distribuída realmente ganhe seu espaço no Brasil e, particularmente, aqui na Amazônia. O programa Falando de Energia fica por aqui. Para ter acesso a outras informações com relação à legislação da geração distribuída no país, basta acessar também o nosso Facebook e o nosso Instagram. Em todas somos @energiasrenováveisRR. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!